Entendendo a alma humana. Como que nós podemos entender o conselho da alma? Como as partes da alma, elas se comunicam e fazem com que nosso ser tenha interações e tome decisões. Olá, tudo bem? Sou o Paim Júnior e esse é o canal Propósito em Foco. Estamos falando de vídeos a respeito da natureza humana. Hoje vamos falar do conselho da alma, entendendo mais a questão da alma humana. A alma humana, ela é uma das partes do nosso ser, né, que é dividido em três: corpo, alma e espírito. A parte física e a parte material, a parte não física. A parte física é o corpo. E daí na parte material nós temos o espírito e nós temos a alma. O espírito é uma parte mais, vamos dizer assim, mais misteriosa dentro do nosso ser. Ela também, o espírito se subdivide em três também. Alguns, de vez de chamar de partes ou faculdades, chamam de funções. Mas, enfim, também nós temos três partes no espírito humano: a adoração, consciência e também percepção. Na parte da alma, é a parte mais conhecida. Nós podemos falar que a alma é o nosso eu interior. É o eu que decide, é o eu que sente, é o eu que pensa, é o eu que faz todo esse tipo de interação. E nós podemos entender muito bem essa parte, né, que nós não vemos, mas nós conseguimos ter um bom conhecimento dessa parte dentro do nosso ser. A alma se subdivide em três partes: intelecto, emoções e vontade. E nessa interação que nós tomamos decisões na nossa vida. É por isso que eu chamo de conselho da alma. Somos regados em nossas interações e como nós agimos, né, de acordo com o que nós sentimos, de acordo com o que nós pensamos e de acordo com aquilo que nós vamos decidir, as decisões que nós tomamos, a nossa capacidade volitiva. Veja que é a alma que presta contas. Essa alma, esse eu. Alguns até puxam um pouco esse eu interior dentro da própria alma. Né? Nós dividimos em três, então, intelecto, emoções e vontade. Alguns falam que a vontade, ali dentro dessas três partes, seria o nosso eu, mas eu gosto de chamar esse eu interior, ali, claro que o eu é o todo, mas mais especificamente, numa condição mais específica, a alma humana. Veja que em Ezequiel capítulo 12, 18, versículo 20, diz assim: a alma que pecar, esta morrerá. A alma que pecar. Em Tiago capítulo 1, versículo 21, diz assim: pelo que, despojando-vos de toda imundície e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, diz assim: já tendes purificado as vossas almas. Então, nós podemos entender que essa alma que presta contas, essa alma que ela é a nossa capacidade de decidir. Quando a gente vê, por exemplo, em Gálatas, que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, quando está falando de nós nos inclinarmos, por exemplo, para o fruto do Espírito, é justamente nós inclinarmos a nossa alma nesta condição e não para outra. É essa condição que nós temos da alma. Agora, o que nós podemos chamar conselho da alma? Como eu já falei aqui, o conselho da alma é justamente como essas três partes da alma humana, elas se comunicam, elas se relacionam: o intelecto, as emoções e a vontade. Então, como acontece isso, eu gosto de chamar de conselho da alma. Agora, quando que isso acontece? O tempo todo. O tempo todo nós estamos interagindo. O tempo todo nós estamos tomando decisões. O tempo todo nós temos sentimentos. O tempo todo vem sobre nós emoções. O tempo todo vem sobre nós pensamentos. E como nós nos inclinamos com relação a essas coisas, que a gente pode, então, chamar de conselho da alma. A questão de emoções e de pensamentos, nós temos que diferenciar um pouco o pensamento com relação àquilo que nós podemos chamar de foco de pensamento, e diferenciar também emoções e sentimentos. Porque tanto o pensamento quanto as nossas emoções, muitas vezes nós não temos o controle. Tem coisas que vêm à nossa mente e a gente não tem o controle disso. Bem, mas às vezes tem coisas que a gente nem quer pensar. Tem horas que a gente fica angustiado dentro de nós mesmos porque vem pensamentos que a gente não quer ter. Né? O pensamento é assim, as emoções é da mesma forma. Né? A gente interage. As emoções é a parte que está mais próxima do nosso corpo. Nós muitas vezes podemos sentir medo, ou alegria, ou tristeza, ou estarmos numa condição de ansiedade, coisas assim que faz parte da emoção humana. A emoção é uma parte que ela não gera pensamento, não tem pensamento. Né? Então, já é uma reação a um estímulo que nós temos e muitas vezes ela se age, né, de forma instintiva. O sentimento é
quando a emoção, ela passa pela nossa parte cognitiva, pelo nosso intelecto. Então, quando nós pensamos naquilo que nós estamos sentindo, daí é sentimento. Né? No Filipenses capítulo 2 fala, tendo o mesmo sentimento, não fala de emoção aqui, fala sentimento, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, está lá em Filipenses capítulo 2. Então, assim, para nós entendermos um pouco mais, eu poderia dar um exemplo. Imagina, por exemplo, eu estou dormindo em casa, está um dia muito frio, está numa garoa, 2 horas da manhã, e chega um amigo meu e me liga, essas 2 horas da manhã. Né? Ele está num posto de gasolina e está pedindo uma ajuda ali para eu atender ele por causa da situação do carro dele, ele esqueceu alguma coisa, ele está pedindo alguma ajuda. Poderia chegar ali naquele momento o conselho da alma iniciativa. Eu estou dormindo, acordei, entrei no estado de consciência e naquele momento a minha alma começou a interagir com relação a essa condição que eu recebi na ligação que eu estou recebendo. Eu recebi a ligação, eu posso chegar ali e começar a usar a minha mente para arrumar uma desculpa. A minha emoção está pedindo que eu fique ali debaixo do cobertor. Né? Então eu estou envolvido com a emoção, ali com relação a ficar ali no meu conforto. E eu ali começo a pensar numa forma de dar uma desculpa e esse meu amigo ligar para outra pessoa né, não precisar eu sair da minha casa para resolver esse problema. Ali pode chegar e vir a minha mente e eu, no caso, posso até decidir dessa forma. Mas eu posso chegar em determinado momento, eu pensei em sair fora daquele problema e ali a alma, o conselho da alma se envolveu, as emoções, elas estão ali também trabalhando e decidindo, trabalhando para decidir de uma forma. Mas eu posso chegar e pensar assim, poxa, ele é meu amigo, se ele está ligando para mim, porque ele tem uma confiança que eu possa atender ele. Pode vir uma compaixão, que daí a compaixão ela já envolve sentimento, passa pela parte cognitiva. Eu vou raciocinar e vou trabalhar as minhas emoções de acordo com aquilo que eu estou pensando. Então, isso envolve essa compaixão, né? Esse sentimento de se colocar na condição do outro. E esse sentimento de compaixão pode fazer com que eu deixe para lá o cobertor, eu deixe para lá a minha cama, né? Troque de roupa e vá lá atender esse amigo que está precisando de ajuda. Essa condição, essa situação, ela acontece o tempo todo. Por isso que muitas vezes a gente se engana até a nós mesmos. Porque nós queremos mascarar, nós queremos muitas vezes camuflar a nossa condição de alma. Aquilo que nós temos com relação à nossa alma. Isso é uma proteção interior que nós temos. Né? Nós somos assim e procuramos nos autoproteger. Mas o melhor que nós fazemos com relação à nossa alma, principalmente na interação desse conselho da alma, é quando nós trabalhamos o conselho da alma em torno da virtude, em torno daquilo que é princípio de Deus para as nossas vidas, aquilo que nós vamos entender que é melhor para nós. Quando nós fazemos assim, certamente, nós vamos fazer o bom uso do conselho da alma. Então, nós vamos deixar para lá manipulação, desculpa ou qualquer outra coisa e vamos agir da melhor forma possível em cada situação. E possamos pensar nisso, possamos saber como interagimos com relação à nossa alma e temos as melhores condições para decidirmos em cada situação que nós vivemos. Esse é o vídeo, Conselho da Alma. Espero que tenha sido uma bênção para a tua vida. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Que Deus te abençoe. Até a próxima.